Você sabia que nem sempre a legislação do imposto de renda respeita o princípio da isonomia tributária? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! A Constituição Federal garante aos contribuintes diversas proteções contra a pretensão do fisco de cobrar tributos de maneira abusiva. E um dos princípios garantidos no artigo 150 da Constituição de 88 é aquele que proíbe a União, os estados e os municípios de cobrar tributos de contribuintes de maneira desigual, ou seja, pessoas que estão na mesma condição não podem ser tratadas de maneira diferenciada pela legislação tributária. Mas na legislação do imposto de renda das pessoas físicas, nós encontramos diversos exemplos de desrespeito a esse princípio. E aqui nós traremos apenas dois deles para demonstrar como a União, ao instituir e regulamentar o imposto de renda, comete excessos que precisam ser questionados se for do interesse do contribuinte no âmbito do Poder Judiciário. Não é à toa que existem tantas teses questionando a incidência do imposto de renda sobre determinadas hipóteses. E para que tudo isso fique mais claro, nós vamos trazer um exemplo hipotético agora na sequência, na sessão e na prática. Confira! No primeiro exemplo, vamos imaginar que determinada universidade federal ofereça vagas de residência em saúde nas suas unidades hospitalares. Ao remunerar determinado médico residente com bolsa equivalente a R$ 3.000, por exemplo, não deve proceder à retenção do imposto de renda, já que a Lei nº 12.514 tornou esses rendimentos isentos desde outubro de 2011. Para aqueles que não são médicos, mas participam de programas de residência em área profissional da saúde, nos termos da Lei 11.129 de 2005, a isenção passou a ser admitida somente a partir de julho de 2013, através da medida provisória 621, convertida depois na Lei 12.871. Mas veja essa outra situação. Por meio da solução de consulta COSIT número 242 de 2014, a Receita Federal manifestou sua interpretação ao responder a determinado contribuinte sobre a natureza do rendimento obtido em função de residência em medicina veterinária. O entendimento do fisco é de que a bolsa isenta é aquela relacionada exclusivamente à residência na área de saúde humana, não podendo se aplicar o mesmo tratamento à bolsa do residente veterinário. Nesse cenário, qual deve ser a postura da fonte pagadora, no caso, a Universidade Federal? Quanto às bolsas dos médicos e outros profissionais de saúde, não deve haver a retenção do imposto de renda. Mas se a universidade pagar bolsas a residentes em medicina veterinária, deve proceder ao cálculo e desconto do imposto de renda normalmente, ainda que isso viole o princípio da isonomia tributária, segundo o qual é vedado dispensar tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Agora vejamos um outro caso. Imaginando que determinado Instituto Federal de Educação, autarquia federal, remunere a professores que participam das atividades do Pronatec, como deve ficar a incidência do IR sobre esses pagamentos? A Lei 12.513 de 2011 criou a possibilidade de os profissionais que atuam no programa serem remunerados com bolsas, mas somente em 2013 a Lei 12.816 contemplou esses rendimentos com isenção e, assim mesmo, com restrições. O texto da lei determinou que, a partir de então, a não incidência do IR sobre as bolsas se restringisse apenas àquelas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica que participem das atividades do Pronatec. Se o Instituto Federal contratou 3 professores para o Pronatec, sendo o primeiro deles um professor que é servidor efetivo da casa, o segundo que é servidor do município e dá aula no ensino fundamental, e o terceiro que é professor de uma escola particular, podemos dizer que apenas o primeiro terá isenção do imposto de renda.
O segundo, mesmo sendo servidor público, não atua na rede pública de educação profissional, científica e tecnológica. O terceiro, assim como o segundo, também não tem isenção sobre a bolsa recebida por ele no âmbito do Pronatec. O que é que há de comum entre os dois casos? Além de ambas as regras violarem o princípio constitucional que nós citamos há pouco, o princípio da isonomia tributária, as fontes pagadoras podem ser responsabilizadas na hipótese de não procederem à retenção do imposto de renda. Sendo assim, os profissionais que se sentirem lesados devem buscar o Poder Judiciário para questionar a aplicação dessa lei. Obtendo pelo menos uma liminar que lhe garanta o direito de não sofrer a incidência do imposto, aí sim as fontes pagadoras ficam obrigadas a não proceder à retenção e, do ponto de vista jurídico, ficam isentas de qualquer risco. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pedir que você que já acompanha o nosso trabalho não deixe de divulgar com outras pessoas que lidam com essa mesma matéria, e você que ainda não conhece, assine o canal Foco Tributário no YouTube e também a nossa lista lá no blog Foco Tributário. Não deixe também de solicitar a inclusão do seu número de celular na nossa lista de transmissão do WhatsApp, no número que aparece aqui no rodapé da tela. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.